gente? Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do Planeta Humanas. O tema da aula de hoje é esse que vocês estão vendo aí, ó. A gente vai falar sobre dúvida hiperbólica. Já sabe qual é o filósofo que vai estar envolvido nessa questão aí? Não sabe? Então fica aí que você vai saber. Agora, bora lá. A gente vai falar hoje sobre um cara assim muito importante na filosofia, que é esse cara aí, ó, bonitão, René Descartes. O René Descartes é o cara a que essa ideia, né, da dúvida hiperbólica, ou essa forma de duvidar das coisas, né, de maneira hiperbólica, ou seja, exagerada, vai estar ligado. Esse cara aí foi um filósofo francês, né, viveu entre 1596 a 1650, e assim, dentre as coisas importantes que ele fez, né, ele inaugurou a filosofia moderna, com as suas ideias, com a sua obra, e além disso, além de se destacar na filosofia, ele é bem importante na área de matemática. O Descartes, o que mais a gente pode falar sobre ele, né? Ele é autor de obras importantes, como, por exemplo, o Discurso do Método, Meditações Metafísicas, Princípios de Filosofia, dentre outras obras. Essas são algumas importantes aí na área da filosofia. E além desse cara ter inaugurado a filosofia moderna, ele também é pai do racionalismo moderno. Então, cara, é muita coisa dentro da filosofia. Como eu disse lá no início da aula, ele é um cara bem importante para a filosofia como um todo. E como eu disse também, essa questão da dúvida hiperbólica vai estar ligada ao pensamento dele. A partir de agora eu vou explicar para vocês o que é essa dúvida hiperbólica, com o que ela está relacionada dentro da obra do Descartes. Bora lá. Primeira questão é a seguinte: duvidar para quê? Afinal, a gente está falando de duvidar, né? Se duvida, duvida de alguma coisa, duvida com alguma intenção, ou de entender melhor a coisa, ou de provar alguma situação. Enfim, no pensamento do Descartes, para que a dúvida vai servir? O Descartes era um cara que queria chegar a um conhecimento claro e distinto. O que seria isso? Um conhecimento que fosse livre de qualquer tipo de dúvida. Um conhecimento que você olha assim para ele e você diz, poxa, isso é verdadeiro. E não tem como não ser verdadeiro. Mesmo que eu quisesse que isso daqui fosse falso, quando eu duvido disso, eu tenho certeza de que isso é verdadeiro. Era chegar a esse tipo de conhecimento que era o objetivo do Descartes. Ele chega a esse conhecimento que ele considera indubitável e ele consegue justamente por conta dessa dúvida. Bom, então, como eu já adiantei para vocês, duvidar acaba sendo um método para o Descartes, um método que ele usou para chegar a esse conhecimento indubitável. E não só para essa questão, não só para essa situação, mas para todas as outras que envolvem conhecimento para o Descartes, ele acaba usando esse método. Duvidar para ele é o ponto de partida adotado para não ser enganado, para que ele consiga chegar a conhecimentos que são certos, ou como eu disse anteriormente, né, claros e distintos, ele vai usar sempre esse método da dúvida. Dúvida vai ser o ponto de partida. Basicamente, ele não aceita por verdadeiro nada sem antes duvidar. Coisa que, na verdade, todo mundo deveria fazer, né? Se a pessoa não quer ser feita de trouxa, ela não pode sair acreditando em tudo à primeira vista. Ela precisa, antes de tudo, duvidar, porque a dúvida, a análise, né, em cima daquela coisa que foi proposta, vai garantir que a pessoa não seja enganada. Descartes, dentro da filosofia, vai ser o cara que propõe isso daí como um método. Método para não ser enganado. Agora, veja bem, quando a gente fala em dúvida no pensamento do Descartes, a gente considera que a dúvida dele é hiperbólica. Hiperbólica, como eu já adiantei também, está ligado ao exagero, né? Então seria uma dúvida exagerada, há quem chame assim também. Então, só recapitulando, Descartes, dúvida hiperbólica, que pode ser conhecida também como dúvida exagerada, assim como também pode ser conhecido como dúvida metódica, né? Afinal, como a gente viu, está ligado a um método para não ser enganado, um método para chegar a um conhecimento indubitável. Enfim, são diversos nomes que a gente dá a essa dúvida do Descartes, mas comumente usa-se mais o dúvida hiperbólica ou dúvida metódica. Só para ressaltar, né, tem um pontozinho que eu deixei ali embaixo que vale a pena tocar nele. Quando a gente fala de dúvida metódica, você sabe que está ligado a método, e todo método está ligado a um passo a passo, um percurso, a diretrizes para você chegar a um fim, chegar a um determinado objetivo. Eu já disse a vocês qual é o objetivo do Descartes, né? Conhecimento indubitável. Vamos ver mais um ponto aqui, ó. Além dos nomes que eu disse para vocês, que essa dúvida do Descartes é conhecida, ainda tem mais um que vale a pena também vocês conhecerem. Estou falando dessa nomenclatura aqui, ó. Ceticismo metodológico. É outra nomenclatura que se dá a essa dúvida do Descartes. E por que se dá esse nome, né? Porque considera-se Descartes um cético. Descartes vai ser chamado de cético por essa questão de duvidar, mas ele não é um cético como esses tradicionais céticos aí lá do período helenístico. Diferente deles, o Descartes propõe a dúvida como um meio, como um método, como um caminho para a gente chegar a um ponto onde não reste mais dúvida, a um ponto de certeza, a um conhecimento seguro. Então, basicamente, Descartes propõe a dúvida para eliminar a dúvida. Para a gente fechar, então, a aula de hoje,
Tem uma questão importante também que vai fazer vocês entenderem o porquê que a gente chama de dúvida exagerada. A questão é, o Descartes duvida exatamente de tudo, gente. Descartes duvida das pessoas, Descartes duvida das ciências, Descartes duvida até mesmo da matemática, claro, né, a fim de eliminar a dúvida, e por fim, ele duvida até mesmo da própria existência. A partir dessa dúvida, ele vai chegar àquele conhecimento indubitável que eu tinha dito para vocês lá no início, né, que ele pode ser representado pelo cogito ergo sum, que, enfim, é uma ideia que eu não vou entrar agora, porque senão vai endoidar a cabeça de vocês, mas eu prometo que eu trago isso em outra aula, beleza? Só para fechar, o que eu queria deixar cá para vocês é, a dúvida do Descartes é considerada exagerada porque ele duvida de exatamente tudo, como eu disse, até mesmo da própria existência. Coisas que alguns vão dizer, poxa, Descartes é doido, mas só vai dizer isso quem não entende, né, a linha de pensamento do Descartes, não entende a sua filosofia. Essa dúvida que ele levanta é uma dúvida necessária para que ele chegue a esse conhecimento indubitável. Então é isso, gente. Com esse ponto, né, eu encerro aqui a aula de hoje. Antes de partir, eu queria só deixar os recadinhos aí para vocês, ó, lá embaixo. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para você não perder nenhuma aula. Não esquece também de deixar o like, porque é um feedback importante que vocês dão sobre esse trabalho. É também uma energia, um gás a mais para eu continuar fazendo ele, trazendo mais conteúdo para vocês. Então não esquece de dar essa força aí, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui. A gente vai se ver nas próximas aulas. Bons estudos aí para vocês e até mais.